Graça e paz, amados. Mais uma vez aqui nesse devocional, né? Começando um novo dia. Como é importante nós darmos o primeiro momento do nosso dia a Deus. A gente precisa se vigiar para quando nós acordarmos, não corrermos lá, né? A primeira coisa que a gente for ver é o celular. Porque é um hábito e é a força do hábito. Não posso negar que eu já fiz isso alguma vez. E que preciso vigiar. Porque somos humanos. Mas antes de você aí continuar, dê uma curtida. Dê o seu like e após ver o vídeo, compartilhe com quantas pessoas, tantas você puder. Eu vou fazer minha parte aqui trazendo a palavra, né? E você vai usar suas mãos, porque você também faz parte dessa corrente para levar a palavra a tantas pessoas. E nós vamos ver aqui uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, sobre a nossa identidade. Davi tinha a identidade muito marcada por Deus. E ele sabia disso. Aqui em 1 Samuel 16, versículo 7, na segunda parte, tem um pedacinho que fala assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E que bom que o Senhor vê o coração, porque realmente o homem vê a aparência, né? Ele não consegue ver como Deus vê, e isso é uma coisa complicada. E nós também precisamos entender que nós não conseguimos ver. Tal como o outro, nós também não. Então, por isso, o maior cuidado em julgar as pessoas, não corrermos nesse risco de julgarmos as pessoas e acharmos que sabemos da vida alheia aquilo que nós não estamos sabendo nem da nossa. Só quando Deus nos revela, né? E assim, quando Deus revela alguma pessoa sobre algo das nossas vidas, é porque nós não estamos conseguindo ouvir. Não porque talvez estejamos em pecado. Teve momentos da minha vida em que, por misericórdia, Deus usou alguém para falar, devido ao sofrimento na minha alma ser tão grande que eu não conseguia, eu estava muito confusa. E glorifico a Deus pelos profetas dele. Mas vamos lá. Aqui nós vemos, né, Davi sendo ungido. E nós sabemos que ele não foi escolhido. Quantos de nós que estão do outro lado ali, aí, que não fomos escolhidos, que fomos ignorados, que fomos preteridos, não por Deus. Que Deus nunca nos pretere, porque Ele nos ama a todos, de uma maneira muito singular. Ele vê o nosso sorriso, Ele vê o nosso choro, Ele vê a nossa angústia. Agora, nesse momento em que você procura estar com Ele, num relacionamento com Ele, os olhos dele estão atentos sobre a minha vida, sobre a sua vida e na individualidade. Isso é incrível, né? Às vezes a nossa cabeça fica até girando de pensar nisso. Mas isso é realidade, amados. Ele conhece cada um dos seus filhos, porque Ele é Deus. E não vamos tentar entender esse Deus, mas vamos confiar nele. E saber que, da mesma forma que Davi, homem segundo o coração de Deus, não foi visto como tal. Como Jesus também, o próprio Deus, veio aqui à terra. Foi cuspido, recebeu coroa de espinhos, foi dilacerado. Preferiram, né, um ladrão a ser retirado da cruz do que ele. E ele nos convida a sermos discípulos dele e não multidão. A multidão, quando ouve algo que desagrada, quando ouve um não, quando ouve uma resposta contrária àquilo que tem se buscado, ela não fica, ela cai fora. Mas nós não somos desse tipo. Nós queremos sempre ser tal como os discípulos. Eu vi a gente ouve de vez em quando umas reflexões, talvez você tenha até ouvido, né? Outro dia eu até coloquei um reel sobre a azeitona e sobre o azeite, né? A azeitona nós vamos na pizzaria, às vezes a gente até joga fora, né? A gente vê algumas pessoas jogando, a gente também joga, mas o azeite não, você não joga fora, mesmo porque não tem nem como jogar o azeite fora, né? Mas o que faz o azeite? A prensa das uvas, das azeitonas, quando elas são prensadas, quando elas chegam no máximo da prensa, elas liberam o azeite. Então, nas nossas vidas, o que você está passando aí agora, o que você está vivendo aí agora, com certeza, é para que nós possamos dar o melhor de nós para Deus. Ele quer nos usar. Na nossa vida existem propósitos que Deus estipulou. Para cada vida há um propósito. E para que esses propósitos se estabeleçam, nós precisamos ser trabalhados. Quando vamos fazer uma festa, nós preparamos o lugar. E quando ele fica preparado, quando, né, tem os adereços, tem lá o tema da festa, não é muito mais bonito? E conosco não pode ser diferente. Nós somos trabalhados, nós somos talhados
Porque só Deus sabe aonde Ele quer me usar, onde Ele quer te usar. E Ele não quer usar ninguém só para contar história, não. Ele quer usar alguém que realmente tenha cicatrizes nas mãos. Quem não tem, fica meio difícil. Então, amados, o que você está vivendo, o que você acha aí que está dolorido, e que acha não, está dolorido sim, porque dói de fato. E é muito ruim quando alguém minimiza alguma dor que nós possamos estar sentindo. Sabe quando você começa a falar com alguém, aquela pessoa te interrompe e diz tipo assim, pensei que você está sentindo isso, pressão alta, toma chá de beterraba. Ei, você não está perguntando pelo chá agora, pelo suco. Você quer ser ouvido, mas ser ouvido sem interrupções. Você quer ter certeza que o outro está te ouvindo, sabe? Quando ele te interrompe, você logo tem aquela impressão que está incomodando a pessoa, que ela está ocupada, que ela tem algo mais para fazer. E quando ela te ouve, ainda que ela não te fale nada, aquela escuta é preciosa, nós nos sentimos valorizados. Então, como é importante nós termos ouvidos que nos ouvem. E por incrível que pareça, quando as pessoas não passam por determinadas coisas, poucas delas têm essa empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Elas, de uma forma ou de outra, né? Porque o corpo fala, tem até um livro que tem esse nome, o corpo fala. As pessoas podem falar com o olhar, com o gesto da mão. A gente percebe, sabe, aquele campo de energia da pessoa, que a pessoa quer vazar, ela não quer te ouvir. O tom da voz. E o que nós mais carecemos hoje realmente são de pessoas que nos ouçam. E foi muito interessante quando Samuel, né, foi ungir Davi, né, o próprio profeta. E Deus tinha falado, não se deixa levar pela aparência. Ele pegou todos. E Saul já era o rei, né, com aquela aparência de melhor. Ele sobressaía entre os outros soldados. Mas não foi o rei escolhido segundo o coração de Deus. E mesmo assim Samuel se enrolou. Mesmo sendo profeta, que era humano. E aí Deus falou, vá pela aquele que é menor, aquele que é mais simples. Era um homem segundo o coração de Deus. E que homem segundo o coração de Deus, né? Não deixou de cometer pecados, mas o que prevalecia em Davi, que encantava Deus, né? Vamos dizer que encantava, se é que tem uma coisa que encanta a Deus, era a capacidade dele de admitir os erros e de estar ali sempre disposto ao arrependimento, ao conserto e prosseguir, mesmo com tudo que Davi passou, sofreu também. Então, amados, que no dia de hoje nós possamos ter a certeza que Deus quer nos ungir, quer dizer, Ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo, a nos capacitar, a estarmos preparados para cumprir o propósito maravilhoso que Ele tem para a vida de cada um de nós. E quando nós vivemos esse propósito, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos felizes, nós sentimos que está tudo bem, mesmo que as coisas não estejam tão bem à nossa volta, nem que as coisas não estejam do jeito que nós sonhamos um dia. Ainda que nós não tenhamos aquela família que nós queremos ter, ainda que às vezes nem possamos abraçar um ente querido da nossa casa, ainda que por alguma fofoca, alguma até permissão de Deus, nós tenhamos sido rejeitados, nós tenhamos tido, às vezes até como loucos. Não se esqueça que Jesus, sabe? A Bíblia até fala, aqueles que seguirem Jesus serão tidos como loucos. Eu sei que isso dói. Vocês não estão ouvindo alguém aqui que não passou por isso, não. Passei mesmo e ainda passo. Mas quando você tem a certeza em Deus, você tem a paz que transcende a compreensão humana. E você é capaz de passar, né? Como diz aquela canção, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Deus. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim o mar não se abrir, Deus vai nos fazer andar por sobre as ondas. E Ele faz mesmo, amados. Então tenha certeza que Deus está de olho em você. Porque Ele olha na individualidade, Ele trata na individualidade. Você mesmo aí está sendo visto agora por Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro.
Mesmo antes de nós termos ali sido concebidos no ventre da nossa mãe, o olhar dele já estava sobre nós. Que coisa tremenda, como diz o Salmo 139. Ainda era substância informe no ventre materno. O Senhor já nos via, o Senhor já nos conhecia, já conhecia cada um de nossos dias, quando nenhum deles havia sido escrito. Que Deus lindo, maravilhoso. Mas, amados, eu sei que às vezes a gente está escutando e num momento de dor, de confusão, de conflito, de prova, nós nem conseguimos ouvir, sabe? Até uma pregação nos irrita. Então, nesses momentos, amado, pelo menos essa palavra você ouça. Clame a Deus. Ainda que a sua oração, as suas palavras sejam só lágrimas. Deus é um Deus que lê as lágrimas, mas não desista. Ele já te conhece, ele já sabe. E se a sua vontade agora é parar, fala para ele: Deus, eu quero parar. Eu quero partir agora, Deus, eu não quero ficar mais aqui. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Porque o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus, lá no Getsemane, disse: Pai, se aproximar o momento que ele seria traído, que ele seria crucificado, que ele passaria por todas aquelas dores. Ele disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então que nós possamos dizer assim, tal como Jesus disse: o meu querer, ó Deus, não importa. Você já sabe o que eu quero. Mas eu não quero querer o que o Senhor não quer. Eu não quero a minha vontade, porque a minha vontade não é perfeita, boa, agradável. Mas a sua sim. Então perdoa essa fraqueza, esse sentimento agora. Me ajude, ó Deus, me coloque de pé. Me restaure, me reanime. E essa será a minha oração por você. Vamos orar? Ó Deus, aquele que se aproxima de Ti neste momento de oração, aqui no devocional, ó Deus, pode estar com o coração sangrando, Deus. E agora eu quero interceder por esta pessoa, Deus. Pedir que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, ó Deus, o Teu poder restaurador venha de maneira sobrenatural sobre essa vida, Deus. Dando ela, Deus, esperança, dando ela um renovo, Deus. Dando ela a confiança inabalável em Ti, Deus. Ainda que em lágrimas, ó Deus. Porque eu sou aquele que lê lágrimas, ó Pai. O Senhor pode nos colocar de pé. Ó Santo Espírito, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Ah, Pai, nós confiamos que a Tua misericórdia é muito maior, ó Pai, do que o juízo. E que ela prevalece sobre o juízo, ó Deus. Por isso nos apresentamos a Ti, Deus, e as nossas questões, sejam elas quais forem, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Deus. Entregamos este dia a Ti, as circunstâncias, os problemas que nós não vemos saída, ó Deus. Entregamos os nossos familiares, às vezes o problema está ali, Deus. Ah, Pai, Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. E nós confiamos, como lá no livro de Ageu fala. O Senhor tem um caminho no meio da tempestade, ó Deus. Nos mostra esse caminho, Deus. E nós já Te agradecemos, Te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. A turma do pedal aí de plantão, ó. Olha aqui o que eu consegui pra mim, ó. Tô toda orgulhosa, feliz com a minha blusinha de pedal, de bicicleta. Você sabe que eu sou uma pastora mountain bike, né? Então, apesar dos morros estarem um pouco distantes de mim agora, só quando eu viajar que eu vou poder pegar os morros, aqui onde eu tô não tem morro. Tem um outrozinho. Mas eu tive hoje 10 dias meio adoecida, não pude, né? Mas eu vou retornar. Em nome de Jesus, amados. Não deixe de curtir. E vê lá se você está inscrito no canal ainda. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Você faz parte do grande exército para divulgar a palavra de Deus. Deus precisa de cada um de nós, aonde nós estamos. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo devocional, às 17 horas da tarde. Amém?